Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Portugal impõe toque de recolher na noite de Réveillon para tentar conter o coronavírus. Odebrecht anuncia novo nome para o grupo, que vai se chamar Novo Honor. Suíça ordena fechamento de restaurantes e centros de esportes. Ministro Alexandre de Moraes determina prisão preventiva de blogueiro bolsonarista. Japão recebe pedido de aprovação da vacina da Pfizer e da BioNTech. RBR confirma Sérgio Pérez no lugar de Alexander Albon para a temporada de 2021 da Fórmula 1. Eu sou Tarek Elakis e está no ar o Tarek Notícias. O governo de Portugal impôs toque de recolher a partir das 11 horas da noite em todo o país na noite de Réveillon e restringiu o deslocamento a partir da 1 hora da tarde nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro. A medida anunciada na última quinta-feira é uma forma de tentar reduzir a disseminação do coronavírus. Há 2 semanas, o primeiro-ministro português António Costa havia dito que o limite de permanência nas ruas durante a véspera de Ano Novo seria até 2 da manhã, mas voltou atrás com o surgimento de novos casos de Covid-19 no país português. Portugal foi um dos países da Europa menos afetados durante a primeira onda da doença, mas vem sofrendo mais agora nessa segunda onda. O país tem 362 mil casos confirmados e 5.009 mortos pela Covid-19. As restrições são mais leves no Natal. Não há limite para quantas pessoas podem se reunir em casa para a ceia e a proibição de viagens domésticas não será imposta entre os dias 23 e 26 de dezembro. Bom, vamos à próxima notícia. A Odebrecht anunciou hoje a alteração de seu nome, que passa a se chamar Novo Honor. O nome abriga a holding com 25 mil empregados e 6 empresas dos setores de engenharia e construção, mobilidade urbana e rodovias, petróleo e gás, mercado imobiliário, petroquímica e indústria naval. Segundo a empresa, a nova determinação marca a transformação empreendida pela empresa nos últimos 5 anos, com mudanças de processos internos e métodos de atuação, agora rigorosamente pautados pela ética, integridade e transparência. As alterações fazem parte de acordos que a empresa firmou com autoridades em virtude de seu envolvimento com esquemas de corrupção, em especial a Operação Lava Jato. A Odebrecht foi uma das empresas mais correlacionadas e impactadas pela Operação Lava Jato desde 2015. Além do Brasil, há outros 11 países em que a Odebrecht admite ter pago propina para funcionários do governo, políticos e outras autoridades com o objetivo de obter contratos ou benefícios em obras, de acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em 2020, as entranhas dos escândalos em que a Odebrecht esteve envolvida foram revelados pelo livro A Organização. E já a perda de contratos e redução das operações colocaram a companhia em um processo de recuperação judicial para a reestruturação de 51 bilhões de reais em dívidas. Outros 14 bilhões e meio de reais são compostos sobretudo por dívidas lastreadas em ações da Braskem e não passíveis de reestruturação. A recuperação judicial protege empresas de terem dívidas executadas por credores e ser levadas a uma falência. Uma vez aprovada pela Justiça, coloca os credores numa fila para receber seus empréstimos de volta, junto com funcionários, governo, fornecedores e entre outros. Na época do pedido, no ano passado, o grupo tinha 48 mil postos de trabalho, mas chegou a ter mais de 180 mil anos atrás. Bom, vamos à próxima notícia. O governo da Suíça ordenou o fechamento de restaurantes, centros de esportes por 1 mês a partir da próxima semana. Foi feito um pedido para que as pessoas fiquem em casa. Profissionais de saúde pediram medidas mais restritivas porque há uma alta de infecções no país da Suíça. O número de casos confirmados na Suíça e em Liechtenstein passaram de 400 mil e o número de mortes é de 6 mil. A Suíça é dividida em regiões conhecidas como cantões, que têm autonomia administrativa. Eles serão responsáveis por decisões sobre o que fazer com os resorts de esqui e os esportes praticados a céu aberto que juntam até 5 pessoas estão liberados. Os cantões com baixas taxas de transmissão são liberados para criar exceções às regras nacionais.
O governo não quis impor novas restrições a reuniões ou encontros de pessoas. Por enquanto só estão permitidos grupos de até 10 pessoas. A Suíça não quis determinar toque de recolher. As lojas podem ficar abertas, mas há novas regras para o número de pessoas que entram nos recintos. Bom, vamos à próxima notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Ele cumpria prisão domiciliar, mas novamente descumpriu restrições impostas pelo STF. Desta vez, ele deixou a residência e se deslocou até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. O monitoramento eletrônico apontou o deslocamento. A Vara de Execuções Penais da Justiça do Distrito Federal afirmou ao STF que não houve nenhuma autorização para que Eustáquio deixasse a prisão domiciliar. O blogueiro é investigado desde junho no inquérito que apura o financiamento e a organização de atos antidemocráticos. Durante os atos, manifestantes foram às ruas com pedidos inconstitucionais como o fechamento do Congresso e do Supremo. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a prisão é preventiva, é necessária porque as medidas alternativas não estão sendo cumpridas pelo investigado. Alexandre de Moraes afirmou que, diante dessa conduta, impõe-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, haja vista que as medidas impostas não alcançaram o efeito disciplinar e pedagógico que eram esperados. Em novembro, o STF decretou a domiciliar após constatar que o blogueiro saiu de Brasília, onde mora, sem autorização judicial. Mesmo proibido, o blogueiro bolsonarista viajou para São Paulo sem autorização e postou nas redes sociais ataques contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL. Na época, a Polícia Federal confirmou o descumprimento da ordem do STF e o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, determinou uma nova busca e apreensão e a prisão domiciliar de Oswaldo Eustáquio com tornozeleira eletrônica. Bom, vamos à próxima notícia. A empresa farmacêutica da Pfizer afirmou hoje que protocolou um pedido de aprovação para sua vacina contra a Covid-19 no Japão. É a mesma que foi desenvolvida em parceria com a BioNTech e que está sendo ministrada nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Arábia Saudita. O governo japonês tem um acordo com a Pfizer para a compra de 120 milhões de doses da vacina. A farmacêutica afirmou em um comunicado que protocolou o pedido no Ministério da Saúde e que enviou as informações dos ensaios clínicos. A decisão final sobre a aprovação será tomada depois da análise dos dados de testes feitos no próprio Japão e que devem terminar em fevereiro, disse o Ministério da Saúde japonês, o ministro da Saúde japonês, Norisha Tamura, de acordo com o jornal Jiji News. O Japão disse que o plano é vacinar todos os seus residentes até a metade do ano que vem, mas o ministro da Saúde disse que a decisão de se tomar ou não é de cada indivíduo. O país já havia anunciado a compra de 10 mil ultracongeladores e meio para o armazenamento de vacinas. O imunizante da Pfizer precisa ser mantido em uma temperatura inferior a 70 graus abaixo de zero para não perder sua eficácia. Na última quarta-feira, a Anvisa, que é aqui no Brasil, afirmou que recebeu os dados da fase 3 dos testes da vacina da Pfizer. No Brasil, 2.000 voluntários participam dos testes. O governo federal negocia a compra de 70 milhões de doses da vacina. O procedimento não significa que a empresa pediu o registro do produto no país. Na etapa atual, a empresa busca acelerar o trâmite e preparar a futura solicitação. Com a nova remessa de documentos, a empresa segue o chamado processo de submissão contínua, previsto pela Agência Federal para acelerar o recebimento de dados dos fabricantes que desenvolvem as possíveis vacinas contra o novo coronavírus para serem fabricadas aqui no Brasil. Na submissão contínua, as empresas não vão precisar ter todos os documentos reunidos para apresentá-los de uma vez só para a Anvisa, como normalmente ocorre. Bom, vamos à próxima notícia. A RBR terá mesmo um novo piloto em 2021. A escuderia austríaca anunciou hoje de manhã que Sérgio Pérez substituirá Alexander Albon e será o novo companheiro de Max Verstappen. Aos 30 anos, o mexicano muda de ares após cumprir
ótima temporada na Racing Point, obtendo uma vitória no GP de Shakir e terminando o campeonato em quarto lugar, a sua melhor colocação, atrás apenas do novo colega e da dupla da Mercedes, Valtteri Bottas, e o heptacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton. Christian Horner, chefe da equipe, adiantou que Alexander Albon não deixará completamente a RBR. O tailandês assumirá as funções de piloto de testes e reserva do time em 2021, visando o desenvolvimento para a temporada de 2022. Sérgio Pérez também compartilhou a notícia em suas redes sociais com uma pequena mensagem. Ele diz, abre aspas, estou feliz em dividir com todos vocês que em 2021 estaremos com a RBR, fecha aspas. Checo Pérez estreou na Fórmula 1 em 2011, foram 2 temporadas na Sauber e 3 pódios, obtidos em seu segundo ano no time. Depois de uma passagem pela McLaren, foi contratado pela Force India, que é o primeiro nome da Racing Point, em 2014, seguindo sua trajetória na categoria. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!